Bom, então vamos lá. Boa noite, Jorge Bodansky. Primeiro, queria falar da satisfação de ter você aqui, cedendo seus filmes para o Curta 8, Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, que esse ano chega à sua 16ª edição. Bom, Jorge, conta pra gente um pouco da tua trajetória, né, no Super 8, né? Como é que foi essa tua experiência na chamada Bitola Pequena? Bom, boa noite, é um prazer enorme estar aqui, né, de poder compartilhar isso com vocês, né, e a minha história com o Super 8 é de longa data, né, bem quando começou o Super 8, eu logo me interessei, porque eu sempre gosto de formatos leves e de baixo custo. E, para mim, ele funcionou como uma espécie de caderno de notas, de registro de coisas pessoais, e principalmente eu trabalhava para correspondentes das TVs estrangeiras como câmera. E esse material, na época, não tinha o vídeo, era filmado em 16, ia para a Europa, revelado lá, e eu não vi, ficava sem nada. Então o Super 8 era uma forma de eu conservar para mim as imagens das reportagens que eu fazia. O Super 8 era mudo, né, naquele tempo, e eu o objetivo final não era exibir o Super 8. O Super 8 era mais uma coisa pessoal, de caderno de notas mesmo, então não me importava muito o fato de não ter som. E eu filmava com uma câmera MISO que fazia fusão, e eu gosto muito de plano sequência. Então eu já fazia, vamos dizer, o corte com a própria câmera, não cheguei nunca a editar o Super 8. Então todos os meus Super 8, a edição é feita com a câmera. A propósito disso, o Super 8 hoje está, acho que, voltando às origens, porque vários festivais pelo mundo têm uma categoria, o nosso também, que é filmes tomada única, em que a pessoa, no nosso caso, faz uma oficina, aprende a operar a câmera, recebe uma câmera e um cartucho de filme e tem que realizar um curta-metragem de 3 minutos e meio, editado na câmera. E ele só vai ver o resultado no dia do festival. Então isso é muito interessante. Mas isso é uma coisa que está acontecendo em vários festivais de Super 8 que acontecem pelo mundo. Mas, Jorge, vamos falar sobre o filme que a gente acabou de ver agora, né, o Belém Brasília e a Transamazônica. Como é que surgiu esse filme? Como é que você filmou? Esse filme surgiu da necessidade de mostrar o material para o produtor da televisão alemã que se dispôs a produzir o filme Iracema, uma Transamazônica, que foi meu primeiro filme de longa-metragem de direção. Ele queria algo, me mostra uma coisa para eu ver. E aí saí de São Paulo, no meu Fusca, com o Orlando Senna e o Wolf Gauer, meus parceiros na época, que realizaram o filme comigo, e fomos em direção à Transamazônica, pela Belém Brasília, Marabá, no entorno de Marabá, início da Transamazônica, e depois Belém do Pará, e voltamos com esse Fusca. E esse material eu mostrei para o produtor da TV alemã, que ficou muito entusiasmado. Ele disse: "Poxa, as imagens são bem interessantes, se você me garantir essas imagens no filme, eu produzo o filme para você." Eu falei: "Isso não tem problema, a estrada está lá, as imagens são essas, e se vocês tiverem a chance de ver o filme, vocês vão ver que essas imagens do Super 8 estão no filme." E esse material ficou esquecido, né, nos meus arquivos muito tempo, eu achei até que estava perdido. E recentemente todo o meu material analógico, tanto filmes quanto Super 8s, foram digitalizados pelo Instituto Moreira Salles. E aí eu achei esse filme de novo e achei muito interessante, né, que a minha história do cinema começou a partir desse filme. Então, para mim, é muito importante. Que legal. E agora, recentemente, o Iracema, uma Transamazônica, né, que foi o longa-metragem que surgiu, né, a partir desse Super 8, você acabou editando um livro, né, com as imagens do filme. Não é as imagens do filme, que é interessante, as imagens do Super 8. O Iatan Canabrava, um fotógrafo e editor da editora Madalena, ele gostou dessas imagens, né, e foram muito bem digitalizadas. E aí então ele disse: vamos fazer um livro com as imagens do filme, são fotogramas do Super 8. Aqui aparece no livro também, eu segurando o Maniso, no Rio Negro, no início dos anos 70, o filme vocês vão ver também,
E o livro é esse aqui, chama-se Procurando Iracema, e aqui é o livro propriamente dito, com belíssimas imagens, que são as imagens desse Super 8 que vocês viram agora, né? Então resultou num livro grande que você, folhando essas fotos, você retorna ao Super 8. Então, além de ter feito o filme, ainda fiz um livro a partir desse Super 8. Né? E o livro pode ser encontrado nas livrarias online aí, de todo o mundo. Aí, né? Chama-se Procurando Iracema, põe meu nome, aí você acha. Né? Legal. E agora vamos falar então um pouquinho sobre os filmes que nós vamos ver no domingo, né, na segunda parte dessa mostra Jorge Bodansky, que são Chacrinha, Tatunca Nara, Manaus Rio Negro e Brasília em Super 8. Fala um pouco pra gente sobre esses 3 filmes. Primeiro é o Chacrinha. A gente tem que se lembrar que no início dos anos 70 não tinha o vídeo, né? E eu assistindo o programa do Chacrinha, eu vi que nesse programa apareceram Gil, Caetano, Gal Costa, Tom Zé. Era absolutamente o início da Tropicália, né? Começou no programa do Chacrinha. Aí eu peguei meu Super 8 e filmei da televisão, né? E editando na câmera da televisão. E isso aí talvez seja talvez o único mesmo registro daquele programa, que foi um dos programas que deu partida à Tropicália. Só que o Super 8 é mudo. Mas eu acho muito interessante assisti-lo mudo, porque você imagina a música pelo balançar das pessoas. Então é uma interpretação de um registro feito em Super 8, porque eu editei, né, com a câmera da televisão. Isso, depois tem um outro filme que passa aí, que é o Tatunca, Uma Viagem no Rio Negro. É uma história de um índio alemão que um correspondente da TV alemã, chamado Brugger, foi atrás dessa história, na cidade perdida, na Amazônia, e eu fui filmar em 16mm para ele. E a mesma coisa, eu sabia que esse filme ia para a Alemanha e ia ficar sem nada. Então eu levei, como sempre, andava armado da minha câmera Super 8 e fiz o meu registro também editando na câmera. E esse registro eu mostrei para um músico português que a gente queria preparar uma matéria, alguma coisa em Super 8 para uma exposição em Lisboa, que foi adiado, infelizmente, por causa da Covid, mas eu pedi para ele musicar, fazer uma trilha sonora para esse Super 8. E ele fez uma trilha super sensível, que dá uma outra dimensão a essa viagem. Eu sugiro vocês assistirem esse filme com fone de ouvido, para poder captar essa trilha na sua essência. E o outro filme, que chama-se Brasília, são Super 8s que eu fiz também no início dos anos 70, em Brasília, cidade onde eu estudei, onde eu fiz a universidade, e me convidaram para fazer alguma coisa para os 60 anos, aniversário de 60 anos de Brasília, que foi esse ano. E aí eu fiz esses filmes, e a ideia era projetá-los num grande telão, numa avenida lá em Brasília, e chamei também o Davi Maranhas, o músico, para fazer uma trilha sonora para esses 3 Super 8s. Só que aconteceu o seguinte, veio a Covid, né, e tudo foi por água abaixo, mas a gente colocou no site do Instituto Moreira Salles uma homenagem a Brasília com esses 3 vídeos, que é um tríptico, né, musicado em Super 8, comemorando os 60 anos de Brasília, que para mim também é muito caro, porque foi onde eu estudei, onde eu iniciei os meus trabalhos de fotógrafo. Muito legal. Bom, Jorge, então antes da gente finalizar também, queríamos te dar parabéns, né, porque o filme da Bárbara Paz, Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Pare, foi escolhido ontem para representar o Brasil no Oscar, e esse filme tem imagens suas em Super 8, né? Você teve contato, filmou com o Babenco, e o filme tem imagens suas. Com o Babenco somos muito amigos, éramos muito amigos, e fizemos vários trabalhos juntos, né? E o Babenco também gostava do Super 8, e eu filmei umas coisas com a câmera dele e muitas com a minha própria câmera. E uma dessas foi uma viagem a Manaus, que o Babenco me convidou para
um documentário sobre uma extração de madeira, e eu levei minha Super 8 e comecei a fazer umas brincadeiras com a gente, bem comigo, e é um registro muito interessante, né, do início da carreira do Babenco no Brasil, e a Bárbara colocou esse Super 8, inseriu dentro desse filme que agora vai para o Oscar. Fico muito, muito contente. Muito bom. Bom, Jorge, então, para finalizar, a gente queria fazer, né, você é um dos homenageados do Curta 8, vai receber o troféu Super Chip. Esse troféu foi criado em 2016 em homenagem ao Leandro Chip, que foi o idealizador desse nosso festival e que infelizmente nos deixou prematuramente, né, em 2016. E esse ano, né, o festival então concede a você o prêmio Super Chip, o troféu Super Chip, que você recebe virtualmente agora, mas depois vamos enviar pessoalmente para você. Sinta-se honrado. E como esse é um ano atípico, né, o festival não tem um homenageado só, mas tem dois. Só que o nosso segundo homenageado, infelizmente, não cumpriu o combinado e nos deixou ontem à noite. O Antônio Leão, grande pesquisador, incentivador, amante do cinema e mais especificamente do Super 8, que já esteve aqui no nosso festival, nos deixou, mas ele também, né, recebe como homenageado, co-homenageado, né, vocês dois, o troféu Super Chip também vai para o Antônio Leão, em reconhecimento a todo o trabalho que ele fez para o Super 8. Parabéns a vocês dois. Me sinto muito honrado e agradeço, e é muito, muito importante essa homenagem ao Antônio Leão que nos deixa, porque ele realmente foi o primeiro pesquisador que trabalhou a fundo a questão do Super 8, fez um livro importantíssimo, nós nos conhecemos, ele me entrevistou para esse livro, e a vida é assim, né? Mas o Super 8, viva o Super 8, né? Viva o Super 8, muito obrigado, Jorge, e convidamos a todos, então, para que acompanhem no domingo, né, às 18 horas, a segunda parte da mostra Jorge Podansky. Boa noite a todos, obrigado, Jorge, e viva o Super 8. Viva. Boa noite.